Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso 5º episódio do Teamcast. Já estamos na 2ª temporada e hoje nós temos aqui uma pessoa muito importante, um tema bem diferente do que a gente costuma trazer e um momento muito especial. Nós estamos com o Gumercindo, superintendente do CREA São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, hoje a gente está aqui para entender um pouco o que é o CREA, de que área que nós estamos falando, né? Algumas pessoas conhecem, algumas outras pessoas não, mas no caso dos meninos, das meninas aqui, né? Hoje só meninas, dos vestibulandos, normalmente eles têm um interesse muito grande por engenharia, mas não sabem o que tem por trás de tudo isso, né? Sim. Então a gente vai passar também para nossa entrevistadora, que é a Yasmin. Exatamente, a entrevistadora do dia. Isso. Bom, então vamos começar. Primeiro eu queria que você explicasse o que é o CREA e para que ele serve. Muito bacana isso. Bom, o CREA primeira coisa, ele é uma autarquia federal. Todo conselho regulamentador de profissão, ele é uma autarquia. Então ele é vinculado ao governo federal e ele tem a função de fiscalizar a atividade daquela profissão. Então no CREA são engenheiros, todas as engenharias, e os agrônomos, e tem a parte das geociências. O que é as geociências? Geociências entra aí geologia, meteorologia, geografia, isso faz parte do conjunto de geociências. Então o CREA, ele é um órgão vinculado ao governo federal, que tem a função de fiscalizar o exercício da atividade profissional, que são essas profissões, para verificar se quem está construindo uma casa é um engenheiro realmente, se aquela casa tem um profissional responsável, se não vai cair em cima de ninguém, se a ponte não vai cair. Então essas coisas o CREA ele fiscaliza para verificar se tem o profissional lá dentro, na atividade. Esse é o CREA, um conselho que fiscaliza a atividade profissional. Assim, é um papel muito importante, né? Porque Sim, as outras precisam ser fiscalizadas. Mas qual a importância do CREA para a sociedade? Isso é fundamental, porque o CREA, na verdade, ele trabalha para a sociedade. Uhum. Ele fiscaliza o exercício profissional para garantir que a sociedade tenha o melhor serviço oferecido, para garantir que as atividades profissionais elas aconteçam sempre feitas por quem entende do assunto. Então, para a sociedade, o CREA, a gente sempre fala que o CREA, ele defende, ele protege a sociedade. Quando ele vai fiscalizar uma indústria, por exemplo, para ver se tem responsável técnico na indústria, então se a gente pensar numa indústria de alimentos, ele tem que ter lá um engenheiro de alimentos, porque para garantir que aquele produto é saudável, não vai fazer mal para ninguém. Tem que ter um engenheiro mecânico para garantir que os equipamentos dali não vão machucar nenhum trabalhador. Tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho para que as atividades aconteçam sem prejuízo para a saúde de ninguém. E a gente sabe que assim, um trabalhador machucado significa uma família prejudicada e toda a sociedade em volta dessa família também prejudicada. Então, para a sociedade, não só o CREA, mas todos os conselhos profissionais, é extremamente importante a presença deles e a atuação deles, porque na atuação é que eles vão conseguir tirar do mercado aquele mau profissional, aquele profissional que não deveria estar fazendo aquilo, que não é habilitado para aquilo. Certo. Interessante. E para ter, por exemplo, quando a gente conversou um pouquinho sobre o CREA, né, surgiram algumas curiosidades. Sim. O estudante de direito, ele termina direito e tem que fazer uma prova para ter lá o certificado dele, Isso. OAB. O CREA é mais ou menos assim também ou não tem nada a ver com isso? Como que faz para ter o CREA, por exemplo? Isso é bem legal. Você se pergunta assim, né? O CREA não tem essa prova, que nem tem o direito, né? O CREA tem um outro formato. Então o CREA, a pessoa acaba a faculdade, durante a faculdade a escola manda para o CREA toda a sua matriz curricular, e aí o CREA faz uma análise nas ementas de cada disciplina, para verificar se o que está estudando pode fazer aquela atividade. E aí depende do que estudou, o CREA dá uma coisa que a gente chama de atribuições. Então as atribuições são as permissões para fazer aquelas atividades profissionais. Mas não tem a prova, tem só essa questão de análise curricular só.
Análise curricular do curso. Das todo. emendas do curso. Ah, então não é todo formado em engenheiro que vai poder trabalhar no CREA, ter o CREA, como assim? Não é bem isso. A questão é assim, não é todo formado em engenharia que vai fazer as mesmas coisas. Porque às vezes uma pessoa faz engenharia civil, às vezes você tem duas pessoas em duas escolas fazendo engenharia civil. Sim. Uma estudou pontes e a outra não estudou pontes. Então, quando chega isso no CREA, a que não estudou pontes, ela não tem autorização para fazer pontes. Entendi. A que estudou tem autorização, porque o CREA trabalha muito com esse conceito. Estudou, pode fazer. Legal. Não estudou, não faz. Porque você vai prejudicar a sociedade. Aí volta na pergunta anterior da sociedade. Então, o CREA, ele tenta dizer para o profissional que ele pode fazer aquilo que ele estudou. Ótimo. Estudou, ele pode fazer, porque aí não vai fazer mal para a sociedade. Não estudou, não faça, porque você pode fazer mal para a sociedade, pode prejudicar alguém. Entendi, muito bom. Assim, mas todas as pessoas que se formam em engenharia ou em agronomia, por exemplo, têm que ter o CREA? Todos têm que ter o CREA. Funciona mais ou menos assim. A escola, ela dá o conhecimento para a pessoa. Então ela dá o conhecimento, mas ela não habilita a pessoa para trabalhar no mercado de trabalho. Quem habilita a pessoa é o CREA, o conselho. Então se a gente pensar, por exemplo, em dirigir um carro, você pode aprender a dirigir o carro com o seu pai, mas você não tem autorização para dirigir o carro na rua, certo? Você precisa de pegar a habilitação para poder dirigir o carro. Sim. Essa habilitação vai ser o governo que vai te dar perante uma autoescola que você vai fazer e perante o exame que você vai prestar. Sim. Então isso é na engenharia. A escola, ela dá o conhecimento para o aluno. Sim. E o conselho habilita o profissional, que aí é o egresso, o ex-aluno, a trabalhar no mercado. Então ele dá autorização, que é aquela carteirinha do CREA, para ele trabalhar no mercado. Agora você pode trabalhar no mercado, é que nem o carro. Agora você pode dirigir na rua. Então é mais ou menos isso. Ah, sim. E a gente costuma dizer que assim, bacharel em engenharia e o engenheiro. Bacharel em engenharia não tem a habilitação. O CREA não reconheceu ele ainda. Entendi. O engenheiro já tem a habilitação, o CREA já reconheceu. Então não é terminar a faculdade E sair trabalhando. e sair não. trabalhando. Tem que ir no final da faculdade já dar entrada no registro no CREA. Sim. E aí sim o CREA autoriza ele a trabalhar. E um formado em engenharia, mas que não deu essa entrada, tem alguma área que ele pode atuar? Ou dificilmente ele vai conseguir trabalhar ali? Ele vai atuar só escondido. É como a gente pensar assim, Entendi. um escritório de advocacia. Na placa tem o nome de um advogado, mas lá dentro tem 3, os outros 2 não aparecem. Entendi, porque... Então ele vai trabalhar escondido, porque ele não pode assinar nada como engenheiro, porque não tem número de CREA, não tem registro. Sim, certo. Legal isso, curioso. É muito legal. Assim, mudando um pouquinho de assunto, eu queria ter algum projeto para o público juvenil? Isso tem um projeto bem bacana no CREA, que é o que a gente chama de CREA Jovem. O que é o CREA Jovem? O CREA Jovem é um programa que o CREA procura fazer junto com as faculdades. Então ele procura ir na faculdade, levar as informações, levar o conhecimento para o aluno do que é o projeto do CREA, do que é a atividade. E aí o CREA faz uma reunião uma vez por ano, que a gente chama do Congresso Estadual de Jovens, que são os jovens profissionais, os futuros profissionais. Então esse programa do CREA Jovem é um programa bem legal, ele é aberto, ele está no site do CREA também, tem uma plataforma no site do CREA, que é o CREA Capacita. Então se puder olhar ali, você vai ver no site do CREA, tem o CREA Jovem, uma série de informações ali, e tem também o CREA Capacita, que são os treinamentos, os cursos que o CREA faz. Mas é muito bacana esse programa do CREA Jovem, porque ele procura trazer o aluno que está no curso de engenharia mais para perto da atividade profissional. Para ter contato com os conselheiros, ter contato com a legislação, principalmente a questão da ética, né? Porque na atividade profissional a gente tem muito código de ética. Quem ficar preocupado com o código de ética, não descumprir o código de ética, está sempre preocupado com essa questão. E aí o aluno começa a ter conhecimento, contato com essas regras para poder se preparar para entrar no mercado de trabalho.
E esse projeto, ele é para quem está na faculdade, cursando engenharia. Isso, cursando engenharia. Para quem não faz engenharia ou para quem a idade deles, né, tá ali ainda no ensino médio, eles podem ter acesso a alguma coisa desse tipo ou ainda não? Podem ter acesso pelo site, mas algumas associações, elas têm um trabalho de levar isso para as escolas de segundo grau. Que é, por exemplo, selecionar um profissional de cada área. A gente tem um colégio no CREA, que é o CEDER, que é o Colégio das Entidades Regionais. O que é o CEDER? Ali a gente junta todas as associações do Estado para discutir as propostas, o que fazer para melhorar. Sim. E um projeto que estava agora, a gente teve uma reunião ontem com o coordenador do CEDER, um dos projetos dele é que todas as associações desenvolvam esse trabalho de visitar as escolas de segundo grau ou fazer um evento por ano no município para trazer os alunos do segundo grau e assim, o engenheiro civil vai dizer o que é a profissão dele, como é que ele trabalha, o que ele acha mais legal, né, para contar para as pessoas o que é ser engenheiro civil. Sim, aí o agrônomo contar da agronomia, o engenheiro mecânico da parte da mecânica, e aí juntar todas as engenharias e a agronomia e as geociências para contar essa experiência para os alunos do segundo grau, para eles poderem ter uma informação a mais. Muito bom. Né? Poderem ouvir um profissional, alguém que trabalha no mercado, aquela história assim, principalmente para as meninas, saber que na engenharia civil vai calçar uma botina, vai entrar numa obra, vai pisar no barro, vai lidar com o servente, com o pedreiro. Então isso é bem bacana. Né? É um projeto do CEDER, que o CEDER quer desenvolver agora, esse ano, para todas as associações. Então aí é um projeto das associações de engenheiros e agrônomos em parceria com o CREA. Então ele ainda não existe? Não, ele está sendo desenvolvido pelo CEDER. Em alguns lugares já acontece. Então a gente sempre faz assim, a gente faz o piloto numa cidade, e aí deu certo, a gente fica analisando o resultado, deu certo, bacana, aí leva para todas as outras associações. Que legal! É uma coisa muito interessante, porque agora na adolescência a gente fica muito em dúvida do que a gente quer fazer. Sim. E talvez a pessoa já saiba que quer fazer alguma área da engenharia, mas não conhece, não teve a oportunidade de conhecer as áreas mais amplas, né? Então é um projeto muito interessante que para ter nas escolas mesmo. Engenharia a gente tem muito medo porque acha que é muito difícil, né? E eu falo que não, engenharia não tem esse de difícil. Acho que é só curtir. Mas é só exercitar e participar e se envolver. Aí vai fácil. É legal que os alunos conheçam outras engenharias, né? Porque normalmente eles falam, fazer engenharia. Todo mundo já pensa engenharia civil, mas existem outras áreas, né? Outras coisas também. Isso daí vai ser muito bom. Quando tiver aqui, nossa escola, né? Quer participar. No CREA nós temos um total de 340 profissões hoje. 340? Entre engenharia, agronomia. É muita coisa, é muita então, área. Se a gente pensar, por exemplo, tecnologia, quando a gente fala assim, um tecnólogo de oviticultura, nossa! O que é oviticultura? Oviticultura, é o cara que mexe com seringueira. Né? Então, assim, tem uma série de especificações, né? Então, a engenharia, ela surgiu primeiro, era uma engenharia macro, e aí depois foi aparecendo as divisões, né? Sim. Primeiro era só engenheiro civil, aí depois veio engenheiro mecânico, eletricista, cada um sendo especialista naquela área, naquela atividade. Muito bom, interessante isso daí. Essa parte de poder levar para eles todo esse conhecimento, eu acho que é o mais legal, porque é diferente você, por exemplo, eu como professora ali, deles trazer, olha, o engenheiro faz isso, o médico faz aquilo. É diferente a pessoa vir contar tudo isso que acontece. Muito bom. Traz uma experiência, né? Com certeza. Traz e também o olhar de quem gosta daquilo que tá fazendo, tá naquela área. Porque quando você escuta uma pessoa que gosta, é diferente de você ouvir qualquer pessoa falando sobre o assunto. Isso vai atrair muito. E também o que o senhor falou, né? No caso das meninas, tem que saber que vai colocar botina, que vai lidar com o pedreiro. E isso é interessante porque normalmente em engenharia civil, pelo menos, né, assim, no campus que eu estudava, a maioria dos alunos de engenharia são meninos. O público é masculino, mas vem mudando isso. Isso é uma coisa bem bacana. Hoje em dia,
Recentemente eu vi uma pesquisa disso. E a gente está tendo uma transformação muito grande. A engenharia que tem mais mulheres sempre foi a engenharia de alimentos. Porque é perfil, né? O engenheiro de alimentos ele trabalha muito com desenvolvimento de produto, muito com microbiologia, muito com testes de qualidade. Então são os trabalhos mais assim, diferenciados. Então por isso ela sempre teve mais mulheres. Interessante. Tem muita química na engenharia de alimentos. Mas na engenharia civil hoje a gente já está tendo um número expressivo de mulheres trabalhando. Sim. E nas escolas isso está melhorando. A cada ano que passa, a gente vai tendo mais e mais mulheres. Isso é bacana, né? Muito, muito Eu legal. acho que a gente tem, assim... hoje nós estamos acima disso, né? A atividade profissional ela é acima disso, de ser homem, ser mulher ou ser o que quer que seja. Sim. A atividade profissional é um cidadão que está aí. Exercendo. E eu costumo dizer sempre que, assim, a profissão não é minha. Eu sou engenheiro, mas a profissão não é minha. A profissão é da sociedade. Legal. Ela existe na sociedade. Eu sou um beneficiado que fui privilegiado de poder aprender essa profissão para oferecer esse conhecimento para a sociedade. Eu acho que esse é o bacana da profissão. Por isso que, independente do que seja, homem, mulher ou o que for, a profissão não é nossa. Ela é da sociedade, ela existe na sociedade para ajudar a sociedade a melhorar. E a gente é só uma ferramenta para isso. Perfeito, esse pensamento é maravilhoso. Tem que ter um corte dessa parte, tá? Pra gente publicar em vários lugares. Muito bom isso. Essa ideia, né, essa visão é uma visão bastante realista. As pessoas às vezes confundem isso, né? Entra ali numa profissão e pensa que, nossa, eu tô acima de outros. Muito legal. Como vocês puderam escutar? E sobre o CREA Mulher? O que tem? Isso é uma mudança que está acontecendo muito bacana. Tem vários anos, uns 6 anos, que todos os conselhos de engenharia do país, o país funciona assim, tem o Conselho Federal e aí os 27 conselhos estaduais. Então é o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e 27 CREAs, um em cada estado e um no Distrito Federal. Sim. Então aí a gente vem desenvolvendo um trabalho que é o programa CREA Mulher, e que é reforçar essa participação nos movimentos, nas profissões. Então não é só a mulher em si, o trabalho é em cima de equidade de gênero. Então ali a gente procura envolver todos os segmentos, todas as diferenças que existem para que o conselho trate isso como uma coisa de igualdade, como uma coisa mais simples. E perder essa coisa de que assim, lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é ali, engenharia é coisa de homem, é homem que vai para o campo na agronomia. Não tem isso. Então esse programa que eles chamam programa CREA Mulher, ele tem esse objetivo de mudar esse conceito, e esse ano nós estamos com um trabalho muito bacana nisso. Vai ter agora dia 23 ou dia 26? Dia 23 é quinta-feira? Não ou é sei, dia 26 não sei quinta-feira? Exatamente. Vai ser numa quinta? Vai ser numa quinta-feira. Daqui 2 quinta-feiras nós teremos aí em São Paulo o evento CREA São Paulo Mulher, que é para discutir mais esse assunto. Ele é um evento feito só pelas pessoas que estão no Comitê Mulher. O Comitê Mulher ele é composto praticamente por mulheres, que tem uma pessoa que é trans, que participa desse comitê. E assim, é feito por eles para trazer essas informações, para discutir esse assunto, discutir essa participação no mercado de trabalho. É muito importante isso para a nossa sociedade, porque tem muitas pessoas que ainda têm esse pensamento retrógrado de que mulher tem que ficar em casa e a gente tem uma condição em São Paulo, no CREA São Paulo, que assim, de novo, pela segunda vez o CREA São Paulo está com uma mulher na presidência. Yasmin, conta pra gente, que legal. Então assim, o presidente do CREA São Paulo hoje eleito é o engenheiro Vinícius Marquesi, mas ele se licenciou. E na ausência dele, quem está hoje na presidência do CREA é a engenheira Lígia Marta Mackey. Que legal. Que é, de novo, pela segunda vez, uma mulher na presidência do CREA São Paulo. Então, isso assim, isso é uma visão diferente da situação.
A diretoria do CREA, desde que o presidente Vinícius assumiu, toda a diretoria ele faz questão de que tem que ter a presença feminina. Então, a hora que compõe a diretoria, ele olha e fala assim, não, tá faltando uma mulher. Sim. E aí ele busca pelo menos uma mulher, quando não 3, que nós já tivemos caso de ter 3 mulheres na diretoria. Isso é extremamente importante, porque a gente precisa realmente começar a conviver com a diversidade. Sim. Porque a gente conviver, a gente passa a aceitar e entender que isso é natural. Isso não tem por que a gente criar problemas por causa disso. Muito bom. E engraçado que hoje aqui só tem mulher, né? Quem tá organizando o podcast. Temos meninos também, mas a maioria são as meninas que tomam frente das atividades. Que legal esse assunto ter surgido aqui. Não imaginava, por exemplo, que existia o CREA Mulher. Essa parte eu não sabia. É um programa muito bacana, muito legal. Que tem dado, assim, ótimos frutos. Muito bom, é super importante, né? Uma coisa natural, gente, natural. É só uma pessoa de um gênero diferente. Não tem... Profissionalmente, não há o que questionar. Sim. Eu fiz engenharia de alimentos e éramos em 26 alunos, 6 homens. Olha, a maioria mulher. Interessante. Em quase todos os trabalhos que eu tive na minha vida, eu tive uma mulher como superior. Muito bom. No cargo superior. Muito interessante. E mudando um pouquinho de assunto, o que nós podemos esperar da engenharia para os próximos anos? Isso tá uma revolução, né? A gente teve aí a pandemia 2020 e aí aquele medo todo né, que vai virar um caos e agora parou tudo. Eu lembro que nos anos 80 a engenharia sofreu muito, principalmente a engenharia civil. Aí tinha um ditado que falava que o engenheiro virou suco. Por quê? Porque um engenheiro resolveu abandonar a engenharia e abriu uma lanchonete em São Paulo, na Avenida Paulista, que chamava O Engenheiro que Virou Suco. Nossa! E aí isso virou... Então o Brasil estava numa crise financeira e aí as engenharias em dificuldade. Porém, o Brasil é um grande produtor, né, de tudo que a gente pensar. O Brasil é um grande produtor, é só estimular. Então a industrialização no Brasil cresceu muito depois disso. Então as engenharias que são envolvidas na área industrial, a gente tem mecânica, alimentos, têxtil, química, elétrica. Essas engenharias ganharam muito espaço com a industrialização. Depois, o Brasil voltou a desenvolver. Quando o país começa o seu desenvolvimento, ele insere muito a engenharia civil. Sim. Que precisa de estradas, precisa de pontes, precisa de viadutos, precisa de prédios. Então a engenharia civil cresce. Com a pandemia, a indústria não parou. Então foi uma coisa que aconteceu, não sei nos outros países, mas no Brasil a indústria não parou na pandemia, ela continuou a todo vapor. Sim. A indústria de alimentos, por exemplo, as pessoas ficaram em casa, então elas foram comprar mais no supermercado e passaram a consumir um número maior de produtos do supermercado. Cresceu, A indústria de alimentos cresceu muito na pandemia. A construção civil não parou na pandemia, ela continuou no seu ritmo. Do final de 2020 para 2021, houve uma mudança muito interessante que as pessoas elas passaram a entender que assim, eu não preciso ter 2 carros, eu posso ter um só. E aquele valor do carro, eu vou comprar um outro apartamento. Então, a indústria civil, da construção civil, ela cresceu muito nos grandes centros, porque muitos prédios surgindo. E isso deu uma alavancada muito grande na indústria, na construção civil. E a gente está aí em pleno crescimento do país, pleno desenvolvimento. Então a expectativa é que assim, a engenharia vai continuar crescendo muito. A sociedade, o país precisa das engenharias, precisa da agronomia. Se a gente pensar que o Brasil é um país que tem capacidade de alimentar uma boa parte do mundo, Sim. Então a gente pode entender que assim, a agronomia tem muito para crescer nesse país. Sim. Muito para mudar. Na parte de agropecuária, por exemplo, a gente está aí com as mudanças que hoje está começando a chegar as carnes de laboratório, né? A gente tem aí as carnes que são
produzidas em laboratórios, não mais de abate. Então isso tudo vai dar uma grande revolução. Com certeza. Né? A nossa alimentação vai mudar muito, a maneira de a gente ocupar um espaço vai mudar muito, a maneira de construção. Então a gente tem assim uma expectativa muito boa para as engenharias. Uma área que vai crescer, não tem essa coisa de falar, vai entrar em crise, não vai ter emprego. Isso. Não. E essa questão de emprego, eu tenho uma posição que eu sempre falo que é assim, para o bom profissional nunca falta emprego. Se você vai estudar, se você vai fazer um curso, não interessa a área, seja bom naquilo que vai fazer. Exatamente. Estude, se dedique, aprenda. Faculdade é momento de aprender, escola é hora de aprender. A gente tem que estudar, tem que sair sabendo a coisa. Não é mais ou menos. Isso. Porque a gente sai mais ou menos da escola, quando chega no mercado de trabalho a gente é um profissional mais ou menos. Então a gente não pode aceitar. Vai faltar e o mercado de trabalho, assim, ele vai escolher o melhor. Assim, agora falando de mercado de trabalho, qual das regiões do Brasil tem os melhores mercados de trabalho para a área da engenharia? A gente tem que reconhecer uma coisa que, assim, o estado de São Paulo é propulsor. Né? Quando falam isso, a gente procura, não é, mas é uma verdade. O estado de São Paulo é uma mola para o país. Mas a gente tem vários segmentos crescendo muito nos outros estados. Então, por exemplo, construção civil, norte está indo muito bem, está crescendo muito. Nordeste está crescendo muito. Se a gente pensar aí, quando cresce a construção civil, a gente cresce aí a engenharia de agrimensura, a gente cresce a geologia, a gente cresce a engenharia de minas. Para vocês terem ideia, eu vi esses dias, o engenheiro de minas me apresentou uma pesquisa que o terceiro produto mais consumido no mundo é a areia. Caramba! Olha que coisa fantástica isso. Curiosíssimo isso. O terceiro produto mais consumido no mundo é a areia. Nunca imaginaria. Porque a Também gente não. usa areia para fazer vidro, a gente usa areia para fazer construção, uma série de coisas. É que não parte da gente comprar areia, mas Sim. tudo que a gente... Tudo não, muitas coisas que a gente consome tem, né, como vidro. A gente esquece dessas coisas, não pensa sobre isso também. Você tocou uma coisa agora que me lembrou uma parte que assim, a gente costuma brincar uma frase que é uma brincadeira que fala que há engenharia em tudo o que você usa. Se a gente pensar, a caneca é pura engenharia. Tem uma engenharia que foi feita com estudos para desenvolver qual é a combinação de material para poder gerar essa... Né? O formato da alça, Sim. Foi feito um estudo para isso. Pensar na gente, meus óculos é pura engenharia. Interessante. Né? Assim, então, tudo que a gente pensar, eu vou escovar os dentes. Eu tenho lá um creme dental, aquela bisnaga é engenharia pura. Não é à toa. A tampinha dela, o tamanho do furo, ali é tudo conceitos de engenharia utilizados. Sim. A escova de dente, a engenharia anatômica, o tanto de cerdas para poder dar o resultado de limpeza, né, para poder usar. Então, isso é tudo engenharia. Tudo que a gente utilizar, a gente tem engenharia. Então, a engenharia faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí, às vezes, a gente constrói um monstro, porque assim, nossa, engenharia é difícil. Nossa, eu não quero engenharia. Ai, pelo amor de Deus. Não é. Engenharia é uma coisa tranquila. Tá ali no nosso dia a dia, Ela tempo inteiro. Ela faz parte. A mesa é engenharia, Sim. a cadeira é engenharia. É tudo engenharia para nós. Isso. Tudo que a gente lida, que a gente usa, ela tem a engenharia. Uma prateleira que vai segurar os livros. Se a madeira não tiver a especificação certa, não vai resistir aos livros. E se eu não uso a engenharia, o que pode acontecer? Eu ponho uma madeira muito grossa, que não precisava, dava para fazer 2 prateleiras, mas eu não conheço a engenharia, então eu faço uma só. Mas eu poderia fazer 2. Ou eu ponho uma madeira muito fina que vai quebrar com o peso de livro que eu colocar. Sim. Mas é por engenharia. Sim, você chegou a comentar que a engenharia civil é a que eles mais conhecem, né? Vamos dizer assim, quando alguém pensa em engenharia civil é a primeira, certo?
E qual a perspectiva da construção civil aqui no Brasil? Ela está crescendo muito. É. A gente tem ainda um déficit muito grande de casa, né, de habitação. Então, automaticamente, como tem um déficit de habitação, a tendência é construir mais casas. Por isso que a gente tem os programas do governo aí, de Casa Verde e Amarela, esses programas Sim. que é para desenvolver isso aí. A Caixa Econômica tem um incentivo muito forte, porque é uma necessidade. Eu costumo dizer que assim, é digno de cada cidadão ter sua residência. Com certeza. Cada um tem que ter sua casa para morar. Uma pessoa não pode sair de casa, acordar de manhã e não saber para onde vai voltar. Não pode ter isso na nossa sociedade. Cada um tem que ter sua casa. Então, se a gente pensar aí só no nosso município, quantas pessoas que ainda moram de aluguel, que precisam ter sua casa. E sem falar naqueles que não têm nem uma casa alugada, né? Que ficam na rua. Então, a gente tem muita coisa ainda para crescer, muita construção para surgir, para poder acomodar esse povo todo. Entendi. Mas o ideal é que cada um tenha sua casa. Então, essa parte está em ascensão. É muito Sim. bom ouvir isso, porque com a pandemia, principalmente, a gente viu muita coisa parando, né? No dia a dia, ele fechou, a escola fechou, aí trabalhou de casa, o mercado fechou, algumas coisas Sim. pararam. E ter essa informação de que, olha, muitas coisas também cresceram, aumentaram algumas produções e algumas áreas, aumentaram, é legal para todo mundo, porque isso traz, principalmente agora, perspectiva, né? Traz aí um alívio para os alunos, isso também é bom. Olha, as coisas não estão parando e vão parar totalmente. Não, isso é bom de saber também, para eles principalmente. Eu penso que é bem ao contrário, né? Assim, a pandemia deu um choque pra gente, que foi um susto muito grande, né? De que, sem falar na questão biológica, de que a gente estava vendo uma coisa que nunca vimos, mas se a gente pensar aí na questão da nossa vida mesmo, que foi interrompida num primeiro momento. Mas aí depois, no mês seguinte, a gente já olhou e falou assim, não, dá pra gente continuar. Então, assim, quando parou tudo, não parou a construção civil, não parou a indústria. E aí depois as coisas foram voltando devagar e a gente foi aprendendo a lidar com isso. E hoje nós estamos aí em pleno crescimento. Então eu sempre penso que assim, quando aparece uma grande crise, aí é que vem a grande qualidade do ser humano, né? Que ele vai ali, ele bota um X ali em cima daquele S, né? E aí ele cria coisas diferentes, formas diferentes de se fazer. Se a gente pensar o que aconteceu na área da informática, a pandemia empurrou as pessoas para dentro de casa. Quando elas chegaram dentro de casa, elas precisaram de ter celular melhor, computador melhor, internet melhor, Wi-Fi melhor. Então, assim, mudou muito essa realidade. Antes a gente conhecia uma ou outra pessoa que trabalhava dentro de casa, de home office. Agora é comum a gente ter alguém que trabalha de home office. Sim, empresas de longe que a pessoa trabalha na cidade onde os pais moram para ficar mais perto. Isso. Então tem áreas que assimilaram muito bem o home office. O pessoal de atendimento, não, esse pessoal continua de atendimento. Mas assim, houve uma grande revolução. Então, o que aconteceu? A minha casa precisou ser reformada, porque eu precisei ajustar o meu quarto para virar um escritório para eu trabalhar. Então eu precisei fazer reforma na minha casa, aí o engenheiro civil teve bastante trabalho, toda a construção civil. Eu precisei comprar uma cadeira melhor para pôr na minha casa, porque a minha cadeira não era adequada, a minha mesa não era adequada. Então tudo isso movimentou a nossa economia um monte. Só mudou ali, né, o mercado, mas tudo isso continuou girando. Houve um ajuste nessas questões, né? Sim. Então acho que isso foi muito bacana para nós. E assim, é a qualidade do ser humano, a característica do ser humano. Ele criou novas linhas. A gente não comprava muito pela internet. Eu sempre morria de medo de comprar alguma coisa na internet. Exatamente. Então, Agora... assim, mas como é que eu vou pagar? E aí, se eu não recebo? Eu ficava, meu Deus do céu, não posso comprar isso. Como é que eu vou fazer?
Agora é uma coisa tão comum para mim, eu comprar na internet. Às vezes eu preciso de algo, a primeira coisa, eu vou na internet. É muito mais rápido, mais prático. E na maioria das vezes o valor é bem inferior ao que você vai na loja. Mas eu ainda gosto de ir na loja. Por exemplo, principalmente pra roupa, pra sapato, Roupa eu quero experimentar, né? O sapato eu quero experimentar. Sim. Mas tem algumas coisas que já não mais. Eu vou comprar ali uma capa de chuva, eu compro na internet. Não tem a necessidade de... muita coisa, por exemplo, de alimentos, né? Como a gente tinha comentado antes. Sim. Aplicativos como o iFood e outros ali, os derivados surgiram. E eu achei bem interessante, os mercados entraram também pro iFood. A gente não tinha muito aplicativo para fazer compra de mercado. Sim. E agora, hoje no iFood, quase todos os mercados grandes, acho que até todos aqui de Ourinhos, eles estão ali no iFood. Então, isso foi uma reorganização da economia, né? Foi feito a gente, com a pandemia, ela forçou a gente a se reorganizar de uma outra forma. Eu acho que assim, algumas coisas elas foram antecipadas para nós, porque era um caminho natural, essa evolução, essa mudança. Mas a pandemia ela forçou a gente a mudar para isso, a se ajustar. E aí, assim, se a gente pensar no iFood, por exemplo, o iFood tem um grande desenvolvimento de engenharia de software ali dentro. Para você fazer aquilo funcionar, para a pessoa pegar um celular que é pura engenharia, um celular, né? Ela ia ali, bater o dedo, aparecer a tela do iFood, ela selecionar, escolher. É uma engenharia fortíssima. E entra ali um outro conceito muito grande de engenharia, que é a logística. Né? A logística disso tudo para enviar para o supermercado separar, colocar num veículo que vai entregar na tua casa. Sim. Então a engenharia, por isso que eu falo, a engenharia, no modo geral, ela cresceu muito com a pandemia. Nesses anos de 2020 e 2021, eles impulsionaram. Lógico, algumas das engenharias, uma ou outra, pode ter tido um achatamento, mas a grande maioria ela cresceu muito com essa pandemia, que é a necessidade, a crise, ela obriga a engenharia a criar formas diferentes de fazer as coisas. Sim. E essa é uma capacidade da engenharia, fazer diferente, fazer gastando menos, fazer com menor tempo. Então, essas são características de engenharia. Que legal. Sim, e agora você comentou sobre diversidade, né? Dentro do CREA, tem uma diversidade muito grande de trabalhadores. Quem pode trabalhar lá dentro? Porque, tipo, a gente vendo de fora, a gente imagina que, sei lá, só tem engenheiros ou algo do tipo, mas, tipo, quem trabalha lá dentro? Não. O CREA, ele tem todo tipo de pessoa. A gente tem, assim, não tem distinção, não tem preconceito nenhum. O CREA abre um processo seletivo e ele coloca as características que são características profissionais. Então, a pessoa precisa saber ler, escrever, e aí tem vários cargos, né? O CREA tem o cargo, por exemplo, de copeira. Sim. Que ela presta concurso e vai ser copeira. E aí, independente de qualquer coisa, de questão física, de ser portador de uma necessidade especial ou não, de raça, cor, gênero, independente disso, ela vai ser copeira. Sim. Prestou o concurso, passou no concurso, tem a vaga, ela é admitida. Então, tem pessoas que têm segundo grau, apenas o segundo grau, tem pessoas que têm nível superior. Então, outros a gente cursos, tem... Né? O CREA é muito interessante essa parte no CREA, porque ele tem lá, a gente tem o RH, perdão, que tem pessoas ali formadas na área de humanas, porque precisa de ter, né? A gente tem o departamento de contabilidade, que tem pessoas da área de administração, que tem que estar ali. A gente tem o departamento jurídico, que tem pessoas da área de direito, que tem que estar ali para poder tratar esse assunto. A gente tem a parte técnica, que aí tem pessoas de engenharia, então a gente tem funcionários de engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, tem geólogo, a gente não tem hoje, não tem, ele saiu recentemente, mas a gente tinha um geólogo, então assim, a gente tem todas as engenharias praticamente ali dentro, como funcionário. Isso é importante para a gente poder auxiliar no entendimento das questões.
Sim. do resultado do trabalho do CREA. Se o CREA tem a função principal de defender a sociedade, ele faz isso através da fiscalização. A fiscalização gera uma demanda de análises a serem feitas sobre aquilo que foi fiscalizado. E aí a gente precisa desse profissional de nível superior. Mas a gente precisa também muito daquela menina que trabalha na Copa, ou daquele cara que trabalha na Copa, que leva lá o cafezinho pra gente, que bota uma garrafa de café na mesa pra gente se servir. Essa pessoa tem uma importância muito grande no nosso dia a dia também. Sim, e é tudo por processo seletivo. O CREA, ele é uma autarquia, o funcionário do CREA, ele é registrado como CLT, não é funcionário público, mas é CLT por concurso. Entendi. Então só entra, são 2 tipos de funcionário no CREA, o que prestou o concurso e o que é indicado. O que é indicado, ele pode ser desligado a qualquer momento, que são os cargos de confiança. E o que prestou concurso, ele para ser desligado, ele tem é um outro sistemática. Tá. Não é trocou o presidente e perdeu o emprego, não. É outra sistemática, ele tem uma garantia, ele é CLT. Então ele tem a sua garantia de trabalho ali. Que legal, muito bom saber disso também, porque são outras áreas ali presentes e isso também contribui muito para todo o enriquecimento daquela empresa, né? O funcionamento dela. Sim. É legal também para os alunos saberem que a gente não vai lidar só com uma pessoa, só com pessoas da nossa área. Ah, eu escolhi ser médica, eu vou lidar só com quem é da área de medicina. Tem algumas pessoas que tentam ser assim, mas isso também faz parte daquele bom profissional, né? A sociedade, as profissões se misturam, né? Sim. No nosso dia a dia. E eu acho que isso é muito bacana. Mas a engenharia, ela ocupa todas as camadas da nossa sociedade. Então a gente tem a pessoa que faz engenharia, ela adquire uma capacidade de ver a sociedade, os problemas de outra forma, porque especialidade de uma pessoa que faz engenharia, agronomia, geociências é solucionar problemas. Ótimo. Então a pessoa tem um problema que ela precisa construir uma casa naquele lugar, que ela só tem aquele terreno. A engenharia sabe como resolver. Ali ela usa geologia, ela usa a engenharia de minas, ela usa a engenharia de agrimensura e ela resolve e constrói a casa naquele local. A pessoa tem um problema que o alimento dela estraga muito fácil. A engenharia sabe como fazer para aquele alimento, preservar as qualidades daquele alimento por o maior tempo possível para atender a necessidade da pessoa. Então, assim, a gente brinca que no CREA você consegue solucionar os problemas da sociedade. Sim, muito bonito. E tem reuniões para esses problemas? Como é que funciona? Porque reuniões com as pessoal de dentro do CREA provavelmente tem. Mas e com o pessoal de fora? Tem esses muito bacana isso. Como é que funciona o CREA? O conselho, ele tem o corpo de funcionários e tem o corpo de conselheiros. Que são os conselheiros? São os profissionais do Estado que participam das associações de engenheiros e agrônomos e que são indicados pela associação, eleitos ali na associação para ocupar um cargo de conselheiro. Então ele passa a ter um mandato de conselheiro. O mandato é de 3 anos de validade e ele pode ser renovado por mais 3 anos. Então a gente tem um corpo de conselheiros que são as pessoas que dizem o que tem que ser fiscalizado, como tem que fiscalizar, aonde é que tem que fiscalizar e que depois julgam os resultados dessa fiscalização. Então imagina assim que tem uma casa sendo construída, um prédio sendo construído e não tem um engenheiro civil nesse prédio, não tem um responsável por esse prédio. Ninguém fez cálculo, ninguém fez conta de quantos ferros tem que ter, de quanto de concreto tem que ter na laje. Imagine, se ninguém faz conta, essa laje pode cair na cabeça de alguém um dia. Então aí o CREA chega lá e identifica que não tem essa pessoa. Aí o CREA multa essa pessoa, o dono dessa obra, e isso vem para um conselheiro analisar. E aí ele vai ver se a pessoa podia fazer, se não podia fazer, se ela tem conhecimento, se não tem conhecimento. Às vezes ele chega lá, uma pessoa que não é da engenharia civil, que é de outra engenharia,
Então isso tudo tem um corpo de conselheiros que analisam. Então o CREA é composto assim, os funcionários e os colegiados, que são os conselheiros. Fora isso, às vezes tem alguma situação, por exemplo, a situação de árvores. A gente teve recentemente um caso de que começou a cair muitas árvores no estado de São Paulo, devido às tempestades, fortes chuvas. E se está caindo muita árvore, é porque as árvores não estão sofrendo manutenção preventiva. Né? Porque periodicamente você precisa analisar aquela árvore, se ela está saudável, se não está saudável, o que fazer para ela ficar saudável. E se ela estiver num ponto que ela está perigoso, precisa retirar aquela árvore e plantar outra no local. Então aí o CREA fez o quê? Montou um grupo de trabalho com pessoas de fora, profissionais do mercado de trabalho, que atuam no mercado de trabalho, que têm o conhecimento, são especialistas no assunto, para se reunirem, discutirem esse assunto, esse problema social, que é um problema da sociedade. Quando cai uma árvore numa tempestade, ela estoura fios, então ela apaga uma parte muito grande da cidade, ela cai em cima de carro, ela pode matar uma pessoa, então ela causa um transtorno para a sociedade. Então, com o objetivo de proteger a sociedade, o CREA monta esse grupo de trabalho, que são especialistas que discutem esse problema e o que pode ser feito para reduzir ou eliminar esse problema da sociedade. E aí eles sempre promovem um material que é distribuído para as prefeituras, para as associações, para o mercado, para a sociedade em si, com o objetivo de ajudar de que isso não aconteça. Então é onde entram as pessoas de fora, os profissionais. É muito interessante. Interessante também. Aí, novamente, né, mais pessoas de mais áreas para fazer o trabalho. E até, enquanto o senhor explicava, eu fiquei pensando, poxa, até a árvore. Tem engenharia em tudo, né? Até a árvore que tá ali. Não é à toa. Tem uma árvore aí aleatoriamente, não funciona assim, então. Porque se cai uma, tem que plantar outra naquele lugar. Se a gente pensar que a natureza, ela é organizada, né? Sim. Então, a gente tem as árvores de cada região, elas têm que ser respeitadas. E quando você traz uma árvore de uma região que não é dali, que ela não é nativa dali, e traz para cá, de repente essa árvore pode trazer um transtorno. Ela pode quebrar a tua calçada, ela pode danificar a parede da tua casa. Então, assim, ou ela pode subir demais e atrapalhar a fiação. Então, a árvore que a gente planta na calçada de casa não é a árvore que eu acho legal, que eu quero. Entendi. Porque tem uma consequência disso para a sociedade, para as pessoas, vizinhos, para a rua, para o poste, tem toda uma consequência. Então, tem que ser algo planejado. E aí entra a engenharia agronômica, o agrônomo, o engenheiro florestal, que são as pessoas especialistas nesse assunto. Sim. Que vão dizer assim, olha, nesse local, devido à largura da calçada, devido à tubulação que passa no subsolo, devido à proximidade da casa, fiação, você tem que plantar essa ou essa árvore. Eles sabem dizer pra gente. Sim, também a gente tem que se adaptar à natureza, não ela a nós, né? Isso. Nós estamos construindo coisa em volta dela. Exatamente. A natureza não perdoa, né? Quando a gente judia muito da natureza, ela devolve para nós. Ela responde. Responde. Exatamente. Alguém aí atrás tem alguma pergunta? Tem mais alguma coisa? Não? Ai. Não, nada. Eu tenho. Vamos lá. Como você disse, Marcendo, o CREA, ele reparte em diversas áreas da engenharia. A engenharia, como você disse, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? São de 26 cabeças. Quando a pessoa entra numa faculdade para fazer engenharia, lá dentro da faculdade, de acordo com o que ela faz, ela aprende, ela vai se determinar qual área daquela engenharia ela está fazendo, ela pretende seguir. Ou ramificações dentro da engenharia civil, cálculo estrutural, ou... Tá? Sim. Tá? Isso, gente, o CREA está lá para orientar. O CREA não está lá para fiscalizar e multar ninguém. Lógico, se for preciso, ele faz. Só que ele está lá para o bem-estar profissional e social. Dá um toque sobre isso, por favor. Todo curso de engenharia, ele tem uma
uma permeabilidade muito grande na atividade. Então, se a gente pensar em engenharia civil, o engenheiro civil ele pode trabalhar só com pontes, só com estradas, e ser especialista em pontes, em cálculo estrutural de pontes, especialista em asfalto, né? Ele vai usar uma ajuda de um engenheiro químico para desenvolver asfaltos, especialista em nivelamento de solo, ele pode se especializar em divisão de solo, de terrenos, em concreto ou em bambu, né? O engenheiro civil pode ser um especialista em bambu, em construção com bambu. Então, assim, são especialidades que cada área tem. A engenharia elétrica também tem isso. Tem a engenharia elétrica de alta tensão, engenharia elétrica de redes de transmissão, engenharia elétrica de geração de energia. Então, são as variedades. Se a gente pensar na engenharia de alimentos, ele pode ser especialista em panificação, em carnes, em laticínios, né, em trigo. Não, eu só entendo de trigo. Então, normalmente, o que acontece quando a gente sai da faculdade de um curso de engenharia, ou de agronomia, ou de geociências, todas elas têm essa característica. A gente sai multifuncional. Uhum. Então, a gente pode trabalhar em várias atividades. Alguns ficam fazendo um geral, como um engenheiro civil. Se a gente pensar numa casa, normalmente o engenheiro civil, ele tem um engenheiro civil que é o calculista, porque é aquele engenheiro civil que gostou na faculdade só de ficar calculando as estruturas. Uhum. Então o prazer dele é fazer os cálculos. Aí tem o outro engenheiro civil que ele mais gosta de fazer o projeto de desenho, projeto arquitetônico da casa. Então ele fica viajando nos formatos da casa, ele gosta dessa parte. Sim. Aí tem aquele outro que não gosta nada disso. Meu negócio é ir lá e botar a casa em pé. Sim. Então ele vai lá executar o projeto, fazer a casa subir. Ele gosta de ver a casa subir. Então cada profissional vai se identificar com uma área. E aí ele vai se especializando nisso. Isso acontece em todas as áreas de dentro do CREA. Todas elas têm essa característica de especialização. Eu acho que isso é bacana, porque quando a gente se especializa numa coisa, a gente fica melhor do que os outros naquilo. Sim. A gente tem um foco naquilo e a gente fica craque naquela coisa só. Muito bom. É bom saber porque você não vai entrar na engenharia civil e todo mundo vai ser engenheiro civil em uma coisa só. Então tem espaço para todo mundo. A engenharia civil, se a gente pensar na engenharia elétrica, tem uma parte muito bacana da eletricidade surgindo agora, que é essa parte aí de energias limpas, né? Verdade. A gente tem aí a energia eólica. Se a gente pensar na energia eólica, a gente vai falar assim, o engenheiro eletricista. Não, mas a energia eólica é aquela que é o vento, que fica rodando aquela pá. E aí o tamanho da pá, e o material que ela é feito para ficar leve daquele tanto. E aí aquela pá desce. Então ali é uma engenharia mecânica. Sim. Né? O vento roda. E aí depois, quando chega lá embaixo, ela é transformada em engenharia elétrica, para poder ser transmitida a eletricidade para as casas. Não é um tipo de engenheiro só fazendo tudo. Isso. Então, assim, são as energias novas, as engenharias novas surgindo. A gente tem uma profissão hoje de engenheiro de energia, que ele estuda só essas diferenças. Então, a energia vindo da biocombustão, ou a energia vindo da queima. Sim. Né? Então são fontes diferentes que tem várias engenharias envolvidas nisso. Isso é uma área muito bacana que está aí crescendo muito no nosso país. Vai crescer cada vez mais, né? Vai, porque o ideal é que cada casa tenha a sua geração de energia elétrica. Sim. Seja ela por uma torre pequena de energia eólica, ou seja ela por uma placa de energia solar. Então isso é uma tendência do país, da gente chegar nisso, de que cada casa tenha. Se a gente pensar aí nesse programa de Casa Verde e Amarela do governo federal, ele já prevê que toda residência tenha um boiler de água quente, com aquecimento solar. Por quê? Porque as casas têm o chuveiro
Não mais um chuveiro elétrico, mas sim um chuveiro de água quente com a energia solar. Então, se a gente vê esses conjuntos habitacionais, em cima de todo o telhado tem lá uma caixa redonda, que é um boiler de água e uma placa solar. E ali aquece aquela água para atender aquela família. É muito legal. Uau, isso Então, A gente ouve assim e pensa, meu Deus, isso é o ideal, né? sim, Isso é o ideal, que interessante. Na construção civil, o grande rumo é a construção sustentável, né? Sim, É que a gente tenha todo esse... todas elas esse caminham ciclo. para isso. É. Sim, é. E aí, Yasmin? Foi isso por hoje, né? Espero que vocês aí da telinha tenham gostado. Obrigada pela participação. Foi muito legal conversar sobre essas áreas amplas. Estou à disposição. Não tenham medo da engenharia. Engenharia é fácil. Se gosta de ficar plantando flor, alguma coisa, pense na agronomia, na área da agronomia florestal. Pense nessa área, é muito bacana. Se tem o hábito de plantar e aquilo pegar, pode ser que tenha o dedo verde. A gente fala que quem tem o dedo verde é aquela pessoa que quando planta uma muda, não morre, não erra. Olha, Então, engenharia não é difícil, nenhuma delas. A gente tem muito medo das contas, é muita matemática, muita conta. Mas matemática, conta é uma questão de prática. Sim. Não tem segredo. 2 mais 2 é igual a 4. Ah, mas colocaram as letras no meio. Não mudou nada. Continua 2 mais 2 igual a 4. Mesmo que tenha A mais B igual a C, não mudou nada. É só prática. É só sentar e exercitar. E aí toda a dificuldade que o pessoal fala de engenharia, ela some. Porque engenharia é exercitar. Então não tenha medo de engenharia. Se gostar de engenharia, faça engenharia. Se gostar de resolver problemas, faça engenharia, porque vai resolver problemas sempre. E uma característica da engenharia é que assim, a gente sempre se renova. maravilha. A gente sempre estuda, sempre aprende uma coisa nova, sempre desenvolvendo, sempre fazendo. E o que eu mais gosto da engenharia é que a gente está sempre ajudando alguém. Sempre fazendo algo para ajudar uma pessoa. E eu acho que isso é fundamental como ser humano. Mais importante, realmente. É. Marciano, muito, muito obrigada mesmo. Foi muito legal a conversa. Se a gente tivesse mais tempo também, dava pra ficar. Foi muito bom. Eu tava bem nervosa no início, pra falar a verdade. Mas eu assim, também. Desconstruiu muita coisa que eu pensava. Ter esse olhar objetivo, prático da engenharia é uma novidade pra mim. Eu acho que pra eles também, né? Cidade muito importante. Tô muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Muito obrigado pelo convite, Yasmin. Foi nada. Bom, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Muito bom.